Boa noite a todos os irmãos, a graça e a paz de Jesus. É uma grande honra para mim estar aqui ocupando esse púlpito, uma honra pela história da CEPAL, pela minha história com a CEPAL, o quanto a CEPAL influencia a minha vida cristã, meu ministério pastoral. E é uma grande honra poder repartir a palavra de Deus aqui nesse ambiente onde tenho convivido já há tantos anos. Eu escolhi o texto de Lucas no capítulo 4 como ponto de partida para a nossa reflexão dessa noite. Eu penso que há duas maneiras de lermos a palavra de Deus, pelo menos. Eu fui treinado no método histórico-gramatical. Fui treinado para a pregação expositiva temática. Mas em determinados momentos eu sinto que nós exageramos na dose do detalhamento da leitura da Escritura. É mais ou menos como se recebêssemos uma carta da missionária que está em Angola e a carta nos chegasse com as seguintes expressões: paz de Deus aos irmãos, aqui tudo bem. Aí o pastor então vai ler a carta à sua congregação e fala: aqui tudo bem. Aqui, irmãos, pode significar Angola, pode significar África e pode significar Uambo. Pelas outras 17 cartas que já recebemos desta missionária, avaliando todas as vezes em que ela usou a expressão aqui, me parece que ela está querendo dizer que está tudo bem com ela mesma. É isso aí que ela está querendo dizer. Eu fico pensando que nenhum de nós lê uma carta com esse detalhamento e com esse rigor. Mas não poucas vezes nós lemos a Bíblia dessa maneira. Eu tenho muita dificuldade em acreditar que todas as expressões da Escritura foram milimetricamente, detalhadamente, exaustivamente ponderadas pelos autores quando eles as escreveram. Se o apóstolo Paulo na prisão, algemado, ficou pensando qual é a melhor palavra grega, se é bom, ele cita salmo errado. Interessante. Ele cita salmo errado. Ele está na cadeia e está escrevendo. Ele está lembrando as experiências com Deus, ele lembra a sua devocional no barco, o tempo que era fariseu e estudante da lei, e vai escrevendo. E eu penso que às vezes a gente exagera nesse detalhamento. É como se nós tivéssemos que montar um quebra-cabeças, e ficássemos pegando pecinha por pecinha, olhando cada uma delas detalhadamente, e aí nos esquecemos de olhar a tampa que tem a fotografia do negócio que a gente está montando. Eu quero, com essas palavras belas e introdutórias, me justificar, para você não pensar que eu não estudei muito, mas eu quero só dar a tampa para você. Aprendi que a gente estuda em preto e branco e prega em colorido. Se você vai estudar, é bom que você estude com método, que estude com detalhe, que você leia parábola como parábola, livro poético como livro poético, livro histórico como livro histórico, que você tenha a noção de que a teologia paulina tem uma conotação, a teologia petrina tem outra conotação. Tudo isso aí é muito importante, mas chega uma hora em que esse detalhamento todo cria uma grande massa de informação e que você não entende nada. Por isso eu acho que fiz o meu trabalho de casa e queria dar para você uma síntese do que eu depreendo desta expressão Jesus como modelo de ministério. Em que Jesus é modelo para nós? Ou como podemos olhar para ele hoje à noite como sendo um modelo de ministério para nós? Por isso escolhi o texto de Lucas, capítulo 4, que acredito ser uma boa porta de entrada para a maneira como Jesus desenvolve o seu ministério e o procedimento estratégico de Jesus ao desenvolver o seu ministério. Versículo 16 diz que ele foi a Nazaré,
onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantando-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O que esse texto traz para nós como porta de entrada para o ministério de Jesus? Eu leio aqui que a primeira preocupação de Jesus, tendo recebido a autorização de Deus para entrar em cena no palco do seu ministério, foi explicitar, declarar a sua visão. Foi isso que Jesus fez. A primeira vez em que ele se pronuncia publicamente aqui, no caso na sinagoga em Nazaré, é uma explicitação pública de sua visão. Ele diz claramente a que vem. Ele diz por que foi enviado, com que credenciais foi enviado, qual era a sua missão, qual era a sua tarefa. E ele descreve com detalhes e com cores vivas. Ele não apresenta ideias, ele não apresenta mensagens, ele apresenta os atos a que se propõe fazer e com que finalidade se propõe realizar esses atos. Reivindica para si a autoridade messiânica, quando ele evoca do Isaías e diz: hoje se cumpriu essa escritura. Esse texto é um texto de esperança messiânica, e ele bate no peito dizendo: o Messias chegou, o Messias acaba de entrar em cena, e declara muito claramente o que é que o Messias vai fazer. Ele anda pela Galileia e anuncia por toda parte. Marcos capítulo 1, eu não quis começar lendo Marcos, porque razões óbvias. Marcos capítulo 1, os versos 14 e 15, que Jesus iniciou o seu ministério, declarando: arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus está próximo. Uma boa tradução é: o reino de Deus é chegado. Não é um próximo cronológico, não é um próximo daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. É um próximo de imediato. O reino de Deus está aqui, está no estender das suas mãos, porque Jesus se anuncia como portador, aquele que traz o reino de Deus, e nós temos ouvido isso aqui exaustivamente, bem melhor explicado do que eu estou conseguindo explicar. Jesus, portanto, ele anuncia claramente sua identidade messiânica e a chegada, a irrupção do reino de Deus na história. Segunda coisa que ele faz: ele demonstra o reino em palavras e atos. Mateus capítulo 4, os versos de 23 a 25, nos dão conta de que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. O Senhor Jesus levanta-se em Nazaré, declara que o reino chegou, chegou nele, o Messias, diz o que é que vai começar a acontecer ao redor do Messias, naqueles que serão incluídos no reino, aqueles que receberão o toque da graça de Deus no toque das mãos do Messias, e então ele sai pelas ruas fazendo o que diz que iria fazer. Ele demonstra com suas palavras e atos o reino. E o que eu gosto nesse texto de Mateus capítulo 4 é que Jesus sai anunciando as boas novas do reino de Deus. Se nós entendemos corretamente, Jesus sai anunciando boas notícias. É como se saísse pela rua dizendo: tenho boas notícias, prestem atenção em mim. E as pessoas perguntam: e que boas notícias são essas? E Jesus responderia: as boas notícias de que o reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. O favor de Deus em ação está aqui presente comigo. E ele demonstra isso. Isso faz para nós um sentido muito grande
Quando nós passamos a entender que o Senhor Jesus não trouxe um novo conceito, uma nova proposta, uma nova ideia, uma nova doutrina, nem mesmo um novo conjunto de regras, o Senhor Jesus trouxe um novo tempo. Ele abriu um novo Kairos, ele abriu uma nova era, ele abriu um novo momento na história. E que aquilo que Jesus traz não é algo a ser apenas ouvido, é algo a ser visto. O reino de Deus não é um anúncio de alguém que promete realidades futuras e escatológicas. O reino de Deus é uma declaração solene de que o favor de Deus está presente na história. Melhor do que isso, nós podemos ler em George Ladd e mais ultimamente em Dallas Willard, no Conspiração Divina, o que eu acho extraordinário, a leitura que o Dallas Willard faz, dizendo que Jesus traz o reino e que o reino de Deus é visto. Esta é a experiência de João Batista. Ele aponta para o Messias, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é retirado porque cumpre seu papel, vai preso, e na prisão, ele entra numa crise profunda, e ele quer checar se acendeu o holofote em cima do sujeito certo. Envia 2 dos seus discípulos, para que perguntem a Jesus se ele é mesmo o Messias, se ele era mesmo aquele que haveria de vir, e etc. E Jesus, no capítulo 7 de Lucas, diz o seguinte: voltem e digam para João Batista o que é que vocês estão vendo. Não é voltem e digam para João Batista o que é que vocês estão ouvindo como conteúdo da minha proclamação, do meu discurso, da minha doutrina, do meu ensino messiânico. Não. Ele diz, voltem e digam para João Batista o que é que vocês estão vendo. Os cegos vêm, os coxos são curados, os demônios são expulsos das pessoas, e são eventos e sinais messiânicos. Eu tenho para mim que estes sinais históricos do reino de Deus no ministério de Jesus podem ser resumidos em 3 palavras: salvação, libertação e restauração. O reino de Deus, quando chega em Jesus, é um reino de salvação, onde aqueles que estavam afastados de Deus e sujeitos à ira de Deus, sob a condenação de Deus, agora são redimidos, são pacificados com Deus, são reconciliados com Deus, são transportados das trevas para a luz. Esse é o reino de Deus, é um evangelho onde a graça de Deus é oferecida, o anúncio do ano aceitável do Senhor. Então é um reino que é um reino de salvação, é um reino de libertação, onde aqueles que estão cativos e oprimidos pelo diabo, pelo mal, são libertos de seu cativeiro. Aqueles que estão cativos e oprimidos pelo medo da morte, são libertos do seu cativeiro, por Jesus vem trazer a libertação da morte e pega a chave da vida e da morte nas suas mãos. É um reino de libertação, porque quando o ser humano se afasta de Deus, ele se torna automaticamente escravo do diabo. Não há um status vivencial neutro. Aquele que está em inimizade contra Deus está cativo do mal. Aquele que é reconciliado com Deus é liberto do mal. De modo que não se pode falar em reconciliação com Deus, em salvação, em evangelho da graça, sem que se fale no evangelho da demonstração de poder, da verdade e da libertação do poder do mal. São 2 faces de uma mesma moeda, 2 dimensões de uma experiência simultânea. Aquele que está reconciliado com Deus está liberto do império das trevas, porque agora está no reino do amado Filho de Deus. Aquele que está longe do reino do amado Filho de Deus está cativo no império das trevas, sujeito ao príncipe das potestades do ar, que opera sobre os filhos da desobediência. Das 2, uma. E quando Jesus traz salvação, traz libertação. E quando traz libertação, traz restauração. Porque o homem afastado de Deus é um homem decaído de seu status, é um homem decaído de sua dignidade como ser criado à imagem e semelhança de Deus. É um ser que se degenera, é um ser que se corrompe, é um ser que está o que não é. E quando é reconciliado com Deus e liberto do seu cativeiro diabólico,
este ser humano entra num processo de restauração que há de se consumar na eternidade, assim como o próprio reino se consumará na eternidade. Por isso é que acredito que o reino de Deus é um reino de salvação, libertação e restauração. E que Jesus traz esse tempo favorável de Deus, e à medida em que anda tocando os enfermos, tocando os marginalizados, tocando os demonizados, ou como você preferir chamar, ele vai libertando, reconciliando e restaurando. Mas a terceira coisa que Jesus faz, tendo declarado e tendo demonstrado, ele começa a construir uma comunidade da visão. Porque a convocação de Jesus para o discipulado faz necessariamente que aqueles que abandonam tudo para segui-lo, sejam por ele, Jesus, incluídos na sua família e na família de seu pai. Nós vimos hoje pela manhã a citação do texto quando Jesus diz: a minha família não é minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos, mas aquele que faz a vontade do meu pai. Jesus diz que os seus discípulos são o pequenino rebanho que não precisa temer, porque Deus se agradou de dar a eles o seu reino. Ele começa a construir uma comunidade do reino. Ele começa a construir uma comunidade ao redor desse novo tempo e desta nova realidade que ele vem trazer. Parece que nenhum texto é tão claro a esse respeito quanto João capítulo 14, e que mostra o que Jesus faz daí por diante. Primeiro ele declara, segundo ele demonstra, segundo ele constrói uma comunidade, terceiro ele delega esta comunidade, quarto ele delega a esta comunidade a sua visão, e quinto ele capacita essa comunidade para o cumprimento da sua visão. É um processo que vem num crescente. Jesus sozinho, Jesus e seus discípulos, os discípulos sozinhos, aí Jesus morre e ressuscita, e dali para frente seguem os discípulos. Ele declara a visão, demonstra a visão, constrói a comunidade da visão, delega a visão a essa comunidade construída e capacita essa comunidade para o cumprimento de sua visão. João 14 mostra isso, na minha forma de ver, muito claramente. João 14, versículo 2 diz, palavras de Jesus: na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Nós estamos acostumados a tratar João 14, versículo 2, como uma referência ao céu. A casa do meu pai é o céu. Eu tenho lá minhas dúvidas. Tenho lá minhas dúvidas porque a pergunta dos discípulos para Jesus, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, a pergunta não é: Jesus, o que é que vai acontecer com a gente quando a gente morrer? A pergunta dos discípulos para Jesus é: o que é que vai acontecer com a gente quando você morrer? Porque ele vem anunciando a sua morte, ele vem se despedindo, ele vem dizendo que vai para um lugar e que eles não podem ir agora, mas que ele vai, mas volta. E eles então começam a dizer: bom, e o que vai acontecer com a gente depois que você morrer? Aí Jesus promete: olha, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, e eu volto, eu vou e volto, pode ficar tranquilo, eu vou morrer, eu vou e volto, e quando eu voltar onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Bom, você olha para um judeu no cenáculo, na Páscoa, olhando pela janela, e um outro judeu no cenáculo, na Páscoa, em Jerusalém, diz: casa do meu pai. Qual seria o judeu que pensaria em céu? Ou melhor, qual seria o judeu que não pensaria no templo? Casa do meu pai é o templo. Porque Jesus entra pelo templo, expulsa os vendilhões do templo e faz uma declaração solene: esta casa será chamada casa de oração. A casa do meu pai é casa de oração. Jesus anuncia para os seus discípulos
podem derrubar essa daí que eu construo outra em 3 dias. João capítulo 2, os versos de 19 a 21, se você quiser conferir. As pessoas perguntam, mas esse templo foi construído em 46 anos. Como é que você vai reconstruí-lo em 3 dias? Ele diz, pode derrubar que eu construo outro em 3 dias. A casa do meu pai que vocês estão vendo agora, essa vai cair. E em 3 dias eu vou construir outra. Aí ele diz para os discípulos, eu estou morrendo, mas eu vou e volto. E eu vou preparar para vocês um lugar na casa do meu pai. Quando eu voltar, vocês vão estar comigo onde eu estiver. Este eu vou e volto, que geralmente interpretamos com um vou e volto escatológico, quem sabe não é um voo quando morro e volto no domingo da ressurreição. É um voo para a cruz e volto no domingo da ressurreição ao 3º dia com a casa do meu pai pronta. E na casa do meu pai, vocês todos estarão comigo e onde eu estiver, vocês estarão também. Por isso é que ele continua dizendo que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, eu também o amarei e me revelarei, me manifestarei a ele. E o versículo 23, obedecerá a minha palavra, meu pai o amará, e viremos a ele e faremos morada nele. Aí os discípulos entendem, e o nosso irmão Pedro resolve, o nosso irmão Paulo também resolve, quando eles passam a chamar a igreja, que é corpo vivo de Cristo, de templo santo para a morada de Deus em espírito, e templo de pedras vivas, onde oferecemos a Deus sacrifícios agradáveis em Cristo Jesus. A casa do Pai, em João 14, é a igreja. É no corpo de Cristo, até porque João disse em João capítulo 2, destruam esse que em 3 dias eu reconstruo. E ele falava a respeito do seu corpo. Quando Cristo ressuscita, a casa do Pai vem com ele, e nós estamos na casa do Pai, nós estamos com Cristo. Por isso é que podemos ouvir o Senhor Jesus dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está construindo uma comunidade. Jesus está reunindo pessoas ao redor dele, fundamentadas nele, para a comunhão de intimidade com ele. E as pessoas perguntam, e quem é que vai fazer as coisas que o Senhor está fazendo aqui? Quem é que vai sinalizar o reino historicamente? E Jesus diz, vocês. João capítulo 14, os versos de 12 a 14. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu acho muito interessante esta expressão, porque eu estou indo para o Pai. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque estou indo para o Pai. Olha, o que tem a ver ele está indo para o Pai, com os camaradas vão fazer as obras que ele fazia e até maiores? Tem tudo a ver, porque quando ele vai para o Pai, versículo 16, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. É mais ou menos Jesus dizendo, bom, eu estou saindo, vocês são a comunidade, minha comunidade em mim, ao meu redor, comigo. Onde eu estou, vocês estão também. A casa do meu Pai agora é um corpo vivo, é um templo de pedras vivas, é casa para a habitação de Deus em espírito. E assim como eu manifestei o reino historicamente, vocês agora continuem o meu trabalho. Vocês continuem fazendo os sinais da presença histórica do reino. Bom, mas e como é que nós vamos fazer isso? Aí Jesus diz assim, vocês se lembram que quando eu entrei em cena, a primeira palavra que eu usei foi o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para. Pois então, eu vou. E quando eu chegar, eu vou pedir ao meu Pai. E assim como Ele derramou o Espírito sobre mim, Ele vai derramar o Espírito sobre vocês. Assim como Ele me ungiu, me autorizou, me capacitou, Ele vai ungir, vai autorizar e vai capacitar vocês. E vocês continuam fazendo as obras que eu estava fazendo até agora. Tanto é que quando Jesus ressuscita,
ele entra na presença dos discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio ao mundo. Parece que é claro que Jesus vem fazendo uma transposição, delegando à igreja presença de Jesus Cristo no mundo, a prerrogativa do reino, dando a ela, a igreja, inclusive, as chaves do reino, e dizendo a ela, a igreja: o que você fechar aqui embaixo, eu fecho lá em cima; o que você abrir aqui embaixo, eu abro lá em cima. O reino de Deus que chega em Jesus é compartilhado por Jesus com a igreja, e a igreja hoje na história é protagonista desse reino. A igreja deve sair e dizer: temos boas notícias. Quais são? O reino de Deus chegou. Como é que sabemos que o reino de Deus chegou? Venham ver. Venham ver o que acontece aqui no meio de nós. E o que acontece no meio de vocês? Salvação, libertação e restauração. Eu penso que essa percepção e esse modelo do ministério de Jesus traz para nós 3 implicações com as quais eu gostaria de concluir. Daqui a uns 40 minutos, mas com as 3 implicações. Bom, a primeira implicação é que esse modelo afeta radicalmente o nosso conceito de pastoreio. O que é pastorear? Eu responderia, já que o Ari falou que compartilha comigo as suas heresias, eu responderia citando o Ariovaldo. Mas é uma citação legal, tanto que eu concordei. Então, pastorear é construir comunidade. Pastorear é construir comunidade. Pastorear é se dar conta de que o projeto redentor de Deus, e que a presença do reino de Deus na história é uma presença repartida com o corpo de Cristo. E este novo homem que Cristo está formando é um novo homem coletivo. Aí está a citação. Recomendo a leitura à igreja, e eu com isso, do Ariovaldo, foi lá que aprendi. O novo homem é um novo homem coletivo. Efésios capítulo 2, versículo 15 diz que Jesus está formando em si mesmo um só novo homem. Coríntios capítulo 5, 17 vai dizer para nós: aquele que está em Cristo é nova criatura ou é nova criação. Não mais descendência de Adão, mas sim descendência de Cristo. Não mais um homem, uma raça em Adão, mas uma raça em Cristo. Pastorear é perceber que somente nessa construção de comunidade e nessa vivência de unidade comunitária, o reino de Deus encontra densidade histórica. Porque enquanto o reino de Deus não encontra densidade histórica em projetos de comunidade, o reino de Deus não passa de um anúncio, de uma mensagem. Porque não há lugar onde o reino de Deus é palpável, senão a partir da comunidade, do rebanho do reino, do pequenino rebanho a quem Deus se agradou de dar o reino. E eu vejo com certa tristeza, e até fazendo um meia-culpa, que 2 grandes erros nós temos cometido. O primeiro é a substituição da nossa função pastoral, pelo que eu tenho chamado ou compreendido, e o pecado que eu tenho confessado, é por uma função gerencial institucional. O que tenho assistido e visto
é que nós pastores perdemos a dimensão da comunidade do reino e do reino e construímos nossos próprios impérios eclesiásticos. E, com muita tristeza, eu digo que, na minha opinião, a Universal do Reino de Deus é a igreja matriz do movimento evangélico brasileiro. Igreja matriz por quê? Porque por onde eu passo nesse país eu vejo universaizinhas. Tem Universal Batista, Universal Presbiteriana, Universal Metodista, Universal de Comunidade. É tudo gente querendo ir para a mídia, abrindo o templo o dia inteiro, colocando obreiro com gravata e sem paletó em volta do auditório, multiplicando suas igrejas, fazendo suas cadeias hierárquicas. Então, uma invernizada na teologia, uma invernizadinha na ética, mas no fundo é o projeto institucional que está valendo. É isso que eu tenho tentado compartilhar no meu seminário. Que hoje eu já ouço os pastores falando assim: eu fico atento aos meus concorrentes. Quem é o seu concorrente? É a Sara Nossa Terra. É a comunidade não sei das quantas. É a Renascer, que aqui não vingou. Graças a Deus não vingou aqui na nossa cidade. No tempo em que eu li a Bíblia com mais singeleza, os nossos concorrentes eram os deuses da Umbanda, não as igrejas cristãs à nossa volta. Nós começamos a disputar mercado. Começamos a disputar quem sai, quem fica. Sabe por quê? Porque não construímos comunidades. Transformamos a igreja num balcão de prestação de serviços religiosos, onde a turma vai quando o filho quer casar e quer casar na igreja batista. O meu pai está hospitalizado, pastor, minha mãe foi membro fundador aqui dessa igreja, não dá para o senhor visitar? É balcão. Ah, nasceu minha netinha, meu cunhado não é crente, meu genro não é crente, mas queremos apresentar a criancinha aqui na igreja, o senhor pode orar por ela? Pode. A gente não cobra nada, inclusive algumas cobram, mas isso não vem ao caso. É balcão. Nós nos orgulhamos das nossas propriedades estrategicamente localizadas, nossos bancos adequados, reclamamos de auditório sem ar-condicionado. Igreja que não tem estacionamento está frita em farinha, não vai vingar nunca. É balcão. Quando não se cria vínculo, quando as pessoas não se enxergam umas às outras como templo de pedras vivas, quando não se enxergam umas às outras como parte umas das outras, eu sou um com você, e estou indo embora, estou rompendo com você, cindindo com você, beligerando com você. Por quê? Porque eu não gostei da banda, a banda aqui é fraca. Ah, o pastor não me visitou. Eu não gostei da última decisão do conselho. Ora, se as pessoas estão lá porque querem ouvir um bom sermão, ouvir uma boa banda, estacionar sem muita dificuldade e curtir um ar-condicionado, na hora que abrir uma igreja do lado com a banda melhor, um sermão melhor, um estacionamento maior e um ar-condicionado mais potente, eles vão mesmo. Porque não criamos comunidades. Criamos instituições prestadoras de serviços religiosos. Amarra daqui, puxa daqui, solta de lá, benze, faz levitar, tira encosto. E aí depois que já benzeu, levitou e o encosto foi embora, o sujeito vai embora. Porque ele não veio para o reino de Deus, não veio para o corpo de Cristo, não veio para a comunidade da fé, ele veio acessar um serviço religioso num balcão. Encontrou, pagou e se foi. Ou satisfeito ou falando mal, procurando um outro balcão. Segundo erro que acho que nós temos cometido é que nós temos reduzido o pastoreio à relação pessoal individual.
Pastorear é consolar os crentes, coitadinhos, que sofrem. É passar a mãozinha na cabeça deles, é chorar com eles, é ir na festinha de aniversário deles, é ir orar lá por... Outro dia um pastor me contou que foi orar numa festa, uma família da igreja. Eu não vou nem contar o nome de que foi esse irmão. Chegou lá, falou: o que é esse culto aqui? Falou: é que os nossos netinhos vão para Disney, é um culto de despedida. Aí vai orar no cultinho de despedida, vai lá visitar o bebezinho que nasceu. E se não visitar, a família fica chateadinha. Aí o sujeito fica desempregado, aí precisa ir alguém lá resolver o problema dele. E nós nos sentamos na cadeira dos terapeutas ou dos apaziguadores de consciências fracas e de melindres individuais e ficamos atendendo em gabinete, fazendo visita e cuidando ali dessas pecinhas de porcelana que vão se quebrando, se quebrando, se quebrando. Quando deveríamos ir cuidar do rebanho ferido de Deus, a desgarrada, ir buscar, a ferida, ir tratar, a que está quebrada, ir restaurar, mas para trazê-la de volta ao rebanho, não para dar um paliativo até a próxima crise, para trazê-la em maturidade no corpo, na edificação da comunidade. Onde é que se cresce em Jesus? Na rede de relacionamentos. Não é no culto, não é no seminário, não é na fita, não é no culto da televisão, não é no rádio, não é no louvorzão, não é na vigília. Onde é que se cresce e se amadurece no corpo de Cristo? Na teia de relacionamentos de mutualidade, uns aos outros. Enquanto não ensinarmos isso, não estamos pastoreando. Estamos prestando serviços religiosos, não estamos criando comunidade, não estamos criando corpo, não estamos dando senso de unidade, não estamos mostrando que somos um, e por isso sim devemos chorar com os que choram, rir com os que se alegram, mas não ficar carregando no colo ovelhas infantis por uma eternidade que querem apenas usufruir do resultado de seu dízimo, muito mal dado por sinal. Segundo, eu penso que se compreendemos que Jesus trouxe um novo tempo, se compreendemos que Jesus fez o reino de Deus irromper na história, compartilhou esse reino com a sua igreja, delegou esse reino à sua igreja, capacitou a sua igreja com a unção do Espírito Santo, nós precisamos entender melhor o que são os dons e ministérios. Porque eu passei anos no seminário discutindo se tinha batismo com dom de língua ou não tinha. Se a experiência de Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19 é uma experiência comum a toda a igreja, comum a todos os cristãos, ou se não é. Se tem segunda bênção, se não tem segunda bênção. Passei o tempo todo no meu seminário discutindo essa bobajada, essa tal dessa glossolalia. E achando que dom se resume a isso. Aí depois evoluí um pouquinho mais. Evoluí. Aí comecei a entender que dom era capacidade para viabilizar a minha instituição. Eu preciso de um bom diretor de evangelismo, um bom professor de escola dominical, um bom camarada no louvor. Aí eu saía catando quem tem dom de ensino para a escola dominical, quem tem dom de evangelista para o departamento de evangelismo e para a congregação, quem tem dom de louvor é para a banda. E eu ia catando, e aí bolando os esquemas melhores para encontrar esse pessoal. Fazia uma headhunter interna. Saía caçando talentos na comunidade para dar a eles emprego em banda, em congregação e por aí vai, mas ainda assim caçando talentos para que viabilizassem o meu projeto institucional, a minha grande igreja, a igreja que eu estou construindo. E é com aquele discurso lá de que o camarada que serve fica feliz porque serve a Jesus e tal. Serve a Jesus coisa nenhuma, está servindo a minha igreja, está servindo ao meu projeto, está servindo ao meu sonho, está servindo à minha visão. É mão de obra barata de líderes religiosos que nem eu, assim. Aí depois eu
li um pouquinho mais e comecei a perceber que dons espirituais são o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, manifestações do Espírito para proveito comum. E que eu concordo. Há dons que são recorrentes. Há pessoas que expressam mais determinado dom do que outros dons. Mas eu acredito que isso identifica muito mais ministério do que dom. Eu penso que não existe o dom de ensino, existe o que ensina, o mestre. Não existe o dom de presidir, existe o que preside. São funções estáveis na comunidade. Fora as funções estáveis da comunidade, que criam a rede de sustentação, de mutualidade dessa comunidade, o Espírito Santo roda solto na vida de todo mundo e faz o que quer, a hora que quer, através de quem quer. Para quê? Para sinalizar o reino. É isso. Sinalizar o reino. Ora, eu estou diante de um doente, ponho a mão sobre ele e oro. É possível que seja curado? O que é isso? É o Espírito Santo através de mim, sinalizando um dos sinais do reino. Ora, eu estou andando no meio da rua, cruzo com um camarada que me olha torto, eu digo para ele, sai para lá, filho do diabo. O que é isso? É dom de discernimento. Manifesto ali, naquela hora. Falando, eu nunca passei por isso aqui, mas naquela hora passei. Por quê? Porque o Espírito se utiliza de todos nós para sinalizar o seu reino. Mas a gente fica catalogando, classificando e colocando na estrutura, nas caixinhas, nos organogramas. Isso mata a liberdade do Espírito. É um discurso sobre dons que aparentemente libera a ação do Espírito Santo na vida da igreja, mas engessa. Porque aí o camarada diz assim, meu dom é de liderança, eu não posso carregar a carreira hoje à noite. O meu dom é dom da fé. Não posso cooperar com a congregação. Ou então cai um sujeito demonizado lá, se batendo no chão. Não, eu não tenho dom de discernimento mesmo, não deixo nem isso aí. E já vai saindo. Por quê? Porque não se percebe como corpo, onde o Espírito se manifesta através de todos e em todos, para o proveito comum e para sinalizar o reino. Mais do que isso, os dons que ficam presos nessa caixinha de instituição religiosa, conspiram contra a própria visão do reino, onde os dons aconteciam nas ruas, onde a ministração apostólica, a ministração de Jesus, acontece enquanto se vai, não apenas quando se reúne, mas enquanto se vai. Eu não vi ainda a igreja fazer eleição de representantes na sociedade Amigos de Bairro. Não vi ainda. Nem a minha igreja faz. Mas eu espero um dia que faça. Quem são nossos representantes aí do movimento sindical? Quem é que está desenvolvendo aí a pastoral de educação nas escolas da cidade? Quem são? Quem são os médicos? Quem são os políticos? Quem são os economistas que estão discutindo reforma tributária? Quem são? Não, porque nós estamos discutindo dom para banda. Dom para dar testemunho em culto de domingo à noite. O Espírito Santo derramado sobre a igreja é um Espírito Santo para mobilizar a igreja até os confins da terra, para sinalizar historicamente o reino, e não para entreter os religiosos consumistas. O Espírito Santo não atua no ramo de entretenimento, da curtição. Atua no ramo da missão. E isso, acredito, nos faz repensar o nosso conceito de evangelização e missão. Nosso conceito de evangelização e missão, já que temos um conceito de instituição prestadora de serviços, já que essa instituição prestadora de serviços funciona com mão de obra voluntária, o nosso conceito de evangelização e missão é pescar gente do lado de fora, trazer para dentro da nossa instituição, para ter mais recurso, mais voluntário, para quê? Para pescar mais gente lá fora, trazer para a nossa instituição, para quê? Para ter mais recurso, mais voluntário, para quê? Para pescar mais gente lá fora. Eu tenho uma desconfiança em Marcos capítulo 1.
Só vou dizer que é uma desconfiança, porque vai que o Rick Watts amanhã fala que está tudo errado. Então eu falei, mas eu falei que era só uma desconfiança. Que quando Jesus fala para pescar homens, será que ele está falando desse processo de pescaria individual, de trazer pessoas das trevas para a luz? Ir pescar lá fora, o vizinho se converte, mais um vizinho se converte, aí batiza, tá, esse aqui está garantido, marca o X, dá um evangelho de João para ele, tá, beleza. Será que é isso? Ou será que pescar homens não é buscar essa imago Dei que se perdeu na raça? E que Jesus, quando diz, eu farei de vocês pescadores de homens, ele se dá de cara com o sujeito demonizado, expulsa os demônios e aflora nesse homem a dignidade do ser criado à imago Dei. Será que não é isso? Será que o nosso trabalho como igreja não é sair dos portões dos templos e buscar nesta raça caída a restauração da imago Dei? E não interessa qual é o instrumento de limitação dessa imagem de Deus no homem. Se é o analfabetismo, se é a fome, se é o diabo, se é a depressão, se é uma cegueira, se é uma surdez, não interessa. Interessa que esse homem está limitado no seu status como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, e a igreja há que pescá-lo de volta, há que trazê-lo de novo à luz, há que trazer essa imagem de Deus na raça de volta à luz. Nosso conceito de evangelização é individual, à base de 4 leis espirituais, que garante uma salvação subjetiva para um futuro, sabe Deus quando é que ele vai acontecer. Mas na verdade Jesus vem convocando pessoas para o seu reino, num comprometimento que afeta as suas relações plenas. O sujeito que se rende ao reino de Deus, ele arruma confusão com o inferno, arruma confusão com o imperador, arruma confusão com o vizinho, arruma confusão com o pai, com a mãe, arruma confusão com o amante, com a namorada, com o patrão, arruma confusão com o Estado, arruma confusão com a lei tributária, arruma confusão com sem terra, com terra, arruma confusão com todo mundo, porque a chamada para o reino de Deus faz redimensionar a vida completamente. E aí esses que estão no reino dizem, olha, há um novo chefe aqui, o novo chefe é Jesus, é o reino. Então evangelizar não é pregar o plano da salvação, é sinalizar o reino de Deus na história. Por quê? Porque esse pecado onde nós estamos cativos não é apenas um pecado individual, é um pecado onde somos solidários em Adão com a raça. E Jesus não veio salvar um por um, veio redimir uma raça. Ele veio levar sobre si, não a sua maldição e a minha, mas a maldição de uma raça. Ele veio para um mundo que está caído, e que esse pecado que está no nosso coração e é expresso pela maldade do nosso coração, é um pecado que está incluído na realidade do fato de que esta presente ordem de coisas, a criação atual, geme. Por quê? Porque está sujeita à vaidade, em cativeiro de corrupção. É um cosmos caído, não é um vizinho caído. E não somente um cosmos caído com um vizinho caído, mas uma sociedade estruturada de maneira a conspirar contra o reino e os projetos do reino. Então, quando a igreja sai como proclamadora, como portadora, como porta-voz, anunciadora e sinalizadora desse reino, ela confronta este ser humano em todas as suas dimensões. A igreja não foi feita para fazer conferência evangelística na Semana da Pátria. Foi feita para sinalizar historicamente o reino, com a prerrogativa que recebeu de Jesus e a unção do Espírito que está sobre ela. Portanto, quando olhamos para Jesus como modelo de ministério, nós olhamos alguém que traz um novo tempo, olhamos alguém que demonstra os sinais desse novo tempo, em salvação, libertação e restauração. Olhamos alguém que nos convida à rendição a esse reino que ele traz. Olhamos alguém que transfere para nós esse privilégio e essa grande responsabilidade da sinalização histórica do reino. E olhamos para alguém que derrama sobre nós o Espírito Santo e que nos unge e nos capacita para sinalizar o reino de Deus na história e no mundo. Isso faz com que repensemos o nosso conceito de pastoreio. Não estamos administrando balcões de prestação de serviços religiosos.
não estamos apaziguando consciências enfraquecidas e ovelhinhas de porcelana com paliativos religiosos. Estamos construindo comunidades que sejam um reflexo, uma expressão dessa unidade segundo a qual Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Isso faz com que a gente repense o nosso discurso e a nossa prática a respeito de dons espirituais, porque o Espírito derramado sobre a igreja não é um Espírito viabilizador de organizações cristãs. É um Espírito que dá poder para que o reino de Deus seja sinalizado historicamente. E isso faz com que reavaliemos o nosso conceito de evangelização e missão. A evangelização e a missão não estão restritas ao evangelismo pessoal e ao resgate individual daqueles que estão cativos nas trevas. Mas a evangelização e a missão implica a sinalização do reino como um anúncio profético do que será a terra nova e a nova Jerusalém que tanto esperamos. Eu queria terminar citando o reverendo Robinson Cavalcante, que diz que a missão da igreja é sinalizar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que será consumado ali e além, na eternidade. Eu oro a Deus que esta igreja apareça no Brasil, porque eu ainda não vi, mas oro por ela, intercedo por ela, sonho com ela, e por isso que Jesus me ensinou é que eu estou dedicando a minha vida e atrás desse sonho que eu estou correndo. Eu oro a Deus que seja o seu sonho, a sua visão e a sua parceria no reino de Deus. Amém.